estamos agora sim no meio de uma série chamada Testemunhas da Páscoa. Ele ressuscitou, Testemunhas da Páscoa. Esse é o nosso segundo encontro, o primeiro já está disponível no YouTube. Ele ressuscitou, Testemunhas da Páscoa. Estamos revivendo as histórias de pessoas especiais que foram testemunhas oculares, envolvidas com a ressurreição, envolvidas com a Páscoa, com o propósito de aplicar às nossas vidas hoje. Porque essa série está nos mostrando que eu e você somos testemunhas da Páscoa, hoje, em 2024. Semana passada nós refletimos sobre a primeira testemunha. Não tinha como começar essa série se não fosse por ela. A primeira testemunha, a primeira que viu, a primeira que recebeu a missão, a primeira que anunciou, uma mulher, Maria Madalena, que não chegou lá por acaso, e nós vimos semana passada, mas sim foi fruto de uma dedicação, de um discipulado aos pés do Mestre Cristo Jesus. Hoje nós vamos a mais uma testemunha. Na verdade, são testemunhas hoje, os discípulos de Jesus. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto que será projetado no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, a nossa leitura se concentrará dos versículos 19 ao versículo 24. Assim diz a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, leia-se aqui, portas fechadas, a palavra grega é trancada, bloqueada, impedindo a passagem. Reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos, nesse momento, nessa narrativa, quando Jesus apareceu. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de nessa manhã tão linda nós estarmos agora diante da Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra, ela é viva, ela é transformadora, ela é real. E agora, como testemunhas da Páscoa, nós pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós e que nós recebamos aquilo que o Senhor tem preparado para falar aos nossos corações. Fala, Deus, com cada pessoa aqui. Não importa como ela chegou aqui nessa manhã, nós queremos ouvir a Tua voz. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse. Jesus se colocou no meio deles, bem no meio. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã, bem no meio, porque o versículo diz: Jesus apareceu e se colocou bem no meio. Então a nossa mensagem hoje é sobre esse lugar do meio. E eu quero começar dizendo que o fato de estar no meio geralmente não é algo bom. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas estar no meio é algo que muitas pessoas não gostam. Ninguém gosta de ficar no meio do nada. Eu estou bem no meio do nada. É uma expressão. Onde você está? Liga para mim. Meu carro quebrou. Quebrou onde? No meio do nada. Ninguém gosta de ficar no meio de um conflito. Você não tem nada a ver com conflito, as pessoas começam a brigar do seu lado e não é verdade isso, não é verdade aquilo. E você está ali, não gosto de ficar no meio do conflito. Ninguém gosta de ficar no meio de um assento. Seja o assento de um carro, seja o assento de um avião. Não é? Principalmente se você é como eu, que gosta de controlar as coisas, jamais eu escolho janela de ônibus, jamais eu escolho janela de avião. Eu quero corredor. Eu entro e saio a hora que eu quiser, eu comando aqui, não peço licença para ninguém. E quando você fica no meio, você olha... Assento do meio, no carro, terrível. Começa que não tem cinto de 3 pontas, né? O seu cinto já é aquele
né, mais ou menos só da cintura, você não tem acesso à janela, para você poder sair você tem que esperar alguém para sair, você está preso, você se sente encurralado, preso, alguém tem que te liberar para que você saia do carro. E tem gente aqui que foi, olha só o que eu vou dizer, tem gente aqui, a gente vai fazer uma pesquisa, que foi destinado a estar bem no meio a vida toda. Não, como assim, pastor? Que história é essa de eu fui destinado a ficar bem no meio a vida toda? Bem no meio de irmãos. Levante a sua mão, se você é o irmão do meio. Temos irmão do meio aqui? Olha só, falei que tinha, irmão do meio. Gente, você sabe do que eu estou falando. A sua vida foi bem no meio. Porque tem o filho mais velho, ou a filha mais velha, que assim desbravou tudo, recebeu toda a atenção, era o primeiro filho, então o berço mais bonito foi comprado, foi feito um quartinho novo, tinha que olhar a todo momento, porque vai que cai, vai que se machuca, vai que acontece alguma coisa, né? Então os pais ainda estão aprendendo sobre criação dos filhos. Aí vem o filho do meio, vem você, que está no meio. Seus pais já sabem que criança não quebra. Então, fica brincando ali. Você vai receber brinquedo do seu irmão mais velho. Não é nada novo. Entendeu? O berço, o pai dá um reaperto ali, dá mais uma demão de tinta e entrega para você. Aí você fala assim, nossa, não podia piorar, né? Pelo menos vai ser pior para minha irmã que está vindo, para minha irmã. Não, porque daí chega a filha mais nova. O filho mais novo é caçulinha, é alegria, é mimadinho, ganha tudo novo. E aí você que está no meio fala assim, como assim? Eu herdei todas as coisas, agora chega esse por último e ganha tudo novo. Você ficou esquecido, você ficou no meio. Esses dias eu vi um vídeo fantástico, né? Que era sobre as filhas conversando com a mãe. Era a primogênita, a do meio e a caçula. Chegava a primogênita, mãe, eu posso sair? Eu vou sair com a líder da igreja, a gente vai no cinema, eu vou compartilhar minha localização, eu volto antes das 10, e a hora que a senhora precisar, a senhora me liga que eu estou com o celular ligado. Tchau, mãe! A mãe fala, tá bom, mas olha, fica com o celular ligado, estou de olho em você, e antes das 10 quero aqui em casa. Tchau, mãe! Foi embora. Aí vem a filha mais nova, a caçulinha, a filha mais nova chega, oi mãe, tudo bem? Eu vou para uma rave essa semana, com um cara que eu conheci na internet, nem sei quem que é, e assim, eu vou estar sem celular porque lá não pega sinal. A mãe olha para ela assim, vai filha, aproveita a vida, você é tão jovem. Aí vem a filha do meio, toda assim quietinha, abre a porta assim para a mãe, mãe, eu estou indo no mercado, a senhora quer alguma coisa aqui para casa? A mãe nem responde, está lendo um livro. Essa é a vida da filha do meio. A filha do meio, ela é esquecida, né? Então, isso é verdade, às vezes, na família, ou não. Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas pode ser que seja isso, né? Ou não. Mas isso acontece também com situações. Situações. Como assim situações? No seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu projeto. Às vezes você está num projeto muito importante no trabalho, ou na faculdade, na sua monografia, ou na pós-graduação. E estar no meio é difícil, porque você não está nem no início do projeto, que tem toda aquela empolgação, e você também não está no fim do projeto, quando você está indo para a gratidão e para a celebração. Você está no meio. Como é que eu resolvo isso daqui? O que eu vou apresentar para o meu chefe? Então, no final, você está ali, bem no meio, e é no meio que acontecem as crises. É bem no meio que acontecem as crises. Semana passada eu me mudei de casa. Mudança. Né? Eu sabia que eu ia me mudar, quebrei a mão. Só para não ajudar. É brincadeira, gente. Ai, coisa boba brincar com essas coisas. Tirei o gesso, olha só que legal, gente. Evoluí. Nessa semana tirei o gesso. Lembrei até de um texto bíblico. Cheguei na mesa do médico, né? Eu não sabia o que ele ia fazer. A primeira coisa ele já veio com a faca, assim. Aí eu só sorri, né? Começou a tirar, cortou, nem falou nada, né? Aí eu lembrei daquele texto, João 11, quando Jesus ainda está chorando a morte do seu amigo, e Marta diz, Senhor, não faz isso não abre esse sepulcro não, ele já cheira mal, já fazem 4 dias, né? Já abriu aquilo lá, aí o médico só olhou para mim assim, sobe para a radiografia, segue a linha azul. Aí eu sumi, né? Sumi ali no centro médico, assim. Daqui a pouco eu chego lá na radiografia, o
O cara, poxa, você que é o Laci? A gente está chamando aqui onde você estava. Eu falei assim, onde eu estava? Eu estava dando 5 banhos na minha mão aqui, eu parei no banheiro aqui, né? Eu falei assim, tá doido, pode me chamar de tudo, de mão quebrada, mas menos de uma pessoa fedida, né? Aí eu voltei pro consultório e o resultado é assim, olha, você não é tão jovem assim, não está colando numa boa velocidade, fica mais 20 dias. Eu falei, ok, vamos lá, minha esposa que aguente. Mas enfim, no meio de uma mudança, mão quebrada, 3 fraturas, caminhão na garagem, colocando as coisas, eu querendo ajudar, não posso, já ficando, né, estressadinho, pessoal com energia para caixotar tudo, levar de um lugar para o outro, descarregar em casa, resultado, a nossa casa ainda tem um monte de caixa. Sabe quando você está no meio de uma mudança, e você fala assim, nossa, o caminhão chegou no lugar novo, e ainda estamos na metade. A essa hora você está cansado, a essa hora você está no meio. Hoje de manhã, a Suzy até esteve lá em casa, a gente só arrumou aquela parte ali, tá, Suzy? Para a senhora passar ali. Mas sabe aquele negócio de tipo, esposa, eu tirei o gesso, eu vou de camisa na igreja, aonde está minha camisa? A gente não sabe qual caixa está. A gente está no meio da bagunça, no meio da crise. E quando nós estamos no meio, muitas vezes a gente pensa em desistir. E agora a gente vai utilizar essa imagem dominante para as coisas da vida. É bem no meio que você tem medo. Às vezes é o meio do deserto. Às vezes é no meio de uma escuridão da sua vida. Meio de uma tempestade que está caindo sobre você, sobre a sua família, e você não sabe quando vai acabar. A sensação é terrível, porque você está bem no meio, e se você está no meio, você não sabe se você vai para frente, ou se você volta para trás. E é exatamente esse o sentimento dos discípulos, eles estão bem no meio. Eles foram com Jesus até o momento em que Jesus foi preso, e aí deu tudo errado. Jesus foi preso, deu tudo errado. Jesus foi condenado, Jesus foi morto numa cruz. Agora não dá mais para voltar atrás, não dá mais para falar para as autoridades judaicas que nós não éramos os discípulos de Jesus. Por outro lado, não dá para a gente ir para a rua, porque nós estamos com medo, pois os judeus podem nos crucificar. Esse é o problema. O problema é que os discípulos, eles estão bem no meio do medo. Eles estão presos. Por isso que o texto bíblico diz, e há uma ênfase no grego koiné, a portas trancadas, a portas fechadas. É uma situação desconfortável. Eles estão quietos, eles estão reunidos, eles estão com medo de que alguém descubra que eles estão lá. Eles estão sem perspectiva de sair daquele lugar. Eles estão com medo das autoridades judaicas. Eles estão com medo dos poderes deste mundo. Quando nós tiramos os olhos do poder de Deus, nós somos aprisionados pelos poderes deste mundo. Então essa é uma importante lição. Fique atento. O medo nos aprisiona quando nos concentramos no mundo e não em Cristo. Parece que o poder do mundo vai ficando maior. E isso vai nos aprisionando porque a gente tira o olho de Cristo Jesus. E os discípulos estão bem no meio do medo. Ainda assim é bem no meio do medo. No medo das trevas. No medo das crises. No meio da dor, no meio do luto, que o texto bíblico mostra que Jesus decide aparecer ali, no meio. E eu amo essa intencionalidade de Jesus. Jesus decide aparecer bem no meio. Então, quando nós estamos presos, bem no meio das nossas dores, bem no meio das nossas crises, dos nossos medos, quando nós nos sentimos perdidos, sabe, do tipo, eu não sei para onde ir, eu não sei se continuar vai dar certo, eu não sei se voltar eu consigo recuperar. Quando a nossa ansiedade toma conta, as nossas preocupações são como uma tempestade, Jesus decide se colocar bem no meio de nós. E os discípulos olham para Jesus, Jesus bem no meio, e antes que eles pudessem dizer ou verbalizar qualquer coisa, é Jesus quem diz: paz seja com vocês. No meio dos nossos medos, crises e anseios, Jesus se coloca dizendo: paz seja com vocês. E isso é muito significativo para mim, para você, para nós, porque talvez você esteja bem no meio de uma dor.
E o seu pensamento lógico, racional e humano é: eu vou lá para a igreja, eu vou buscar o Senhor, e Ele vai me dar uma resposta, e Ele vai dar uma direção. Eu estou bem no meio da dor, então eu vou buscar o Senhor para Ele me mostrar o caminho. Só que Jesus, Ele até faz isso, mas Jesus vai além. Ele entra bem no meio da sua crise. Jesus, Ele se coloca bem no meio da sua dor. Ele não apenas dá uma direção, Ele invade bem o meio do seu medo. Ele não te dá a resposta, porque Cristo Jesus é a resposta, presente no meio de nós. Inclusive para dizer: paz, paz seja com você, bem no meio do seu medo, porque eu estou aqui para acalmar o seu coração. E é isso que a presença de Jesus faz. Ela traz paz, a paz que muda não o cenário, mas a perspectiva dos nossos corações. Às vezes o cenário não muda mesmo, mas o nosso coração muda. Os discípulos foram transformados pela paz de Jesus. O medo foi lançado fora. O texto bíblico, daqui a pouco a gente vai para o versículo específico, mas nós já lemos que há uma alegria e o espírito de derrota é trocado por um espírito de celebração. E esse é o resultado da aparição de Cristo Jesus bem no meio das nossas vidas. Jesus aparece bem no meio das nossas vidas. E se você está tomando notas, o resultado é esse. Número 1, nós somos acalmados por sua presença. Presença. Jesus aparece lá. Não é um fantasminha, é o Cristo Jesus, dentro de uma sala, portas trancadas. Qual que é o ponto da diferença entre o antes e depois da presença de Jesus bem no meio dos discípulos? Antes, eles pensavam que a presença de Jesus tinha ido embora. Jesus morreu. Então a presença foi embora com o seu corpo. A presença do nosso Mestre, a presença do nosso Senhor foi embora com a crucificação. Só que quando Jesus ressuscita, tudo aquilo que Ele mesmo tinha prometido é cumprido, visto e sentido pelos discípulos. Nós lembramos do que Jesus disse em João 14:18. Ele disse o seguinte: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora Ele voltou. Uma promessa a respeito da sua presença, que Ele cumpre estando bem ali no meio dos discípulos. Ele é o Deus conosco. Jesus está cumprindo, falando: eu sou o Deus Emanuel, jamais nos abandona, presente em cada igreja, em cada casa, em cada PGV, em cada família, em cada vida de um discípulo e uma discípula de Jesus que tem a promessa de uma presença divina em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É a presença que acalma. É a presença que traz paz. É a presença que é a paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. Então nós somos acalmados na presença dEle. Perceba que em João 16, verso 33, e você vai perceber também que eu vou citar vários textos de João, porque dentro da nossa perícope existe também um contexto maior, chamado a carta de João. E antes da cruz, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então aonde está a paz? Nele, está na presença de Jesus. E Jesus está falando que vai ter aflição mesmo, é normal, faz parte do pacote nesse mundo. Se Jesus está presente bem no meio da crise, do problema, do medo, então você tem paz, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à crise. Há paz no desemprego, há paz numa estação da doença, há paz na perda de alguém, há paz na guerra. Parece contraditório isso, mas a paz na guerra, porque essa é a paz de Jesus, a paz no medo, e nós somos acalmados pela sua presença. O primeiro ponto é esse, a presença. O segundo, nós somos acalmados por suas palavras. Jesus não somente se coloca ali, a sua boca diz: paz seja com vocês. Perceba que as coisas não mudaram, as autoridades judaicas estão ali, ao redor. As circunstâncias mundanas ainda são as mesmas. O perigo ainda é iminente. Se alguém aparecer ali e descobrir que eles estão ali, pode dar ruim. Mas as palavras de Jesus são o recurso que eles necessitam para aquele momento.
Aliás, é o cumprimento de mais uma promessa de Jesus. Lá em João 14, ele diz: deixo-lhes a paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. E agora ele está falando: paz seja com vocês. A gente precisa parar um pouco nesse verso, porque Jesus está falando assim: essa é a minha paz, e a minha paz não é como a paz do mundo. Como assim, pastor? Temos paz, então, distintas aqui? Sim, a paz de Jesus é diferente do mundo. E esse conceito é fundamental, pois muitas vezes nós pensamos que paz é, segundo o dicionário, ausência de guerras, ausência de problemas, ausência de confusões, ausência de conflitos. O que por si só é uma mentira, né? Porque eu quero descobrir, né, alguém que não tenha conflito na vida. Eu quero conhecer alguém que não tenha problemas na vida, para utilizar de exemplo. Eu acho que não existe. E se não existe, então a paz não existe. Ela cai por terra, é uma questão de lógica. Mas paz, segundo a palavra de Deus, no hebraico shalom, embora aqui o texto esteja em grego, e a palavra grega é eirene, mas essa palavra grega eirene, dita por Jesus e seus discípulos, é uma referência direta à palavra shalom, hebraico do Antigo Testamento, é contentamento em Deus. Shalom é um bem-estar sobrenatural que nós sentimos, não importam as circunstâncias. É a plenitude de um bem-estar num relacionamento profundo com Deus. Shalom. E é assim que os judeus se cumprimentam. Shalom. Bem-estar de Deus. E esse bem-estar de Deus só é possível a partir da obra de Cristo Jesus. Porque nós perdemos esse bem-estar. Esse é o nosso problema. O problema chamado pecado. Nós tínhamos essa shalom de uma maneira profunda e plena, mas nós decidimos viver longe de Deus. Então nós rompemos o relacionamento com Deus. Quem pode reconectar a nossa presença com a presença divina? Quem pode reconectar o lugar que a gente nunca deveria ter saído? Cristo Jesus através da cruz. Então somente Cristo realmente pode dar essa shalom para mim, para você. É a obra dele. Então quando Jesus diz: paz seja com vocês, shalom com vocês, ele está afirmando que ele não está apenas conosco, mas que ele está por nós. Não é somente a presença, mas é a presença por você, pelo teu bem-estar, o bem-estar espiritual, para o bem de todas as coisas. Afinal, Deus tem um propósito. Nós somos chamados a confiar na palavra de Deus, no plano que Ele tem para as nossas vidas, a confiar na sua palavra, que diz que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Talvez você já tenha ouvido dizer isso, né? Uma frase mais ou menos assim: que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Porque essa é a promessa que eu me agarro. Essa é a promessa que não é uma frase de efeito do pastor Laci, é a palavra de Deus falando, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, é o Deus da shalom, é o Deus que diz: tudo vai ficar bem. Ok, pastor? Aleluia, glória a Deus. Mas quando que vai ficar bem? Que a gente tem esse probleminha com o tempo, né? Ok, quando que vai ficar bem? Porque eu estou bem no meio de uma tempestade, então eu quero saber quando que vai ficar bem. Eu estou no meio de uma dor. Todos nós queremos saber quando que vai passar. Fica tranquilo, isso acontece comigo, isso acontece com você, com todos nós. Todos nós queremos saber quando que vai passar. Só que se o seu coração se ancorar no quando, a ansiedade vai ofuscar a verdade que tudo vai ficar bem. Aqui que mora o segredo, o perigo. Se o seu coração ficar muito preso ao quando isso, a ansiedade vai tomar tanta conta do seu coração, que vai ofuscar a certeza que você tem, que tudo vai ficar bem. Por outro lado, se você crê, se você se agarra às palavras de Jesus, que tudo vai ficar bem, então você não precisa esperar passar para louvar a Deus. Você consegue louvar a Deus bem no meio da dor. Bem-vindo ao exercício de fé. Orar, cantar, louvar a Deus bem no meio da dor.
Talvez existam pessoas aqui que vieram nessa manhã bem no meio da dor. Esse é o exercício de fé. Louvar em comunidade, cantar uma canção, muitas vezes com lágrimas nos olhos, porque você está em meio à dor. Você não está anulando a dor. Você está experimentando a dor que você está vivendo ali, o sofrimento. Mas você está aqui porque você está confiando que Deus está trabalhando para o bem. Deus está trabalhando para o bem. Então hoje eu choro, mas eu choro diante de Deus. Eu choro celebrando, né? Parece incoerente isso. Aliás, todas as palavras de Paulo parecem incoerentes, né? Quando eu estou fraco, que eu estou forte, em tudo dai graças mesmo em meio ao sofrimento, mas não é incoerente, é fé. Fé que tudo vai ficar bem, Deus está trabalhando. Então acalme o seu coração nas palavras de Jesus, aproprie-se das palavras de Jesus. Essa palavra de Jesus, paz seja com você, é para você. Pega essa palavra e fala, essa palavra é para mim, e celebre a certeza de que não importa quando, vai ficar bem. Em terceiro lugar, você que está tomando notas, nós somos acalmados por suas feridas. E aqui é muito interessante, pois se você observar bem, o verso 20, Jesus mostra as mãos e o lado. Como assim? Jesus mostra as mãos e o lado. São os ferimentos da cruz. Então são os furos aqui na região do pulso, tá? E não comumente na palma da mão, porque aqui poderia rasgar e cair da cruz, então geralmente era aqui. O furo dos pregos e também o buraco da lança no lado de Jesus. Aí você fala assim, uau, mas isso é estranho, né? Porque vamos assim, acordar aqui entre nós, com muita sinceridade. Se você não é da área da saúde, geralmente você não gosta de ver cicatrizes. Geralmente você não gosta de ver um buraco, ou um negócio assim, não tinha sangue, ok, não tinha sangue, mas mesmo assim é muito estranho, Jesus mostrando, olha aqui, você no mínimo ia falar, nossa, calma Jesus, não, vou fechar o olho. Só que essa não foi a reação negativa dos discípulos. O texto claramente diz que eles se alegraram quando Jesus mostrou. Como que as feridas de Jesus poderiam confortar? Como que as feridas de Jesus puderam trazer alegrias? Porque as feridas de Jesus trazem alegria. Pois é pelas feridas de Jesus que nós somos curados. É isso que está ao ponto. Traz alegria, porque através das feridas de Jesus nós somos curados. Então, a partir da ressurreição, os discípulos podiam ver que ele venceu a morte e que por causa dos sinais, era ele mesmo. Não tinha como ser outro não. É Jesus. É o mestre que nós estamos vendo. As marcas permaneceram num corpo glorificado para mostrar que ele enfrentou a cruz por amor. O corpo de Jesus é glorificado, mas as marcas permanecem. As marcas permanecem nesse corpo perfeito, porque essas feridas apontam para a cruz, para todo o sofrimento de Jesus, com o propósito de gerar alegria na minha e na sua vida. Esse é o propósito da cruz, por amor. Então quando ele mostra as feridas, ele fala assim, olha, isso daqui foi por você, foi porque eu te amo, foi para te dar vida, foi para te dar alegria. Jesus não apareceu só em espírito, ele estava com o seu corpo glorificado para mostrar também que a morte não é a última palavra. Os discípulos estavam bem no meio do medo. E que medo que era esse? O medo da morte. É óbvio que era o medo da morte. Se os judeus nos pegarem, nós seremos crucificados também. Então o medo da morte. O medo de ver um amigo morrer, o medo de perder pessoas, e talvez esse seja um dos nossos maiores medos. Eu lembro que quando eu era jovem, eu me gabava de falar que eu não tinha medo da morte, né? Enchi o peito assim, eu não tenho medo da morte, eu não tenho nenhuma apreensão, porque a minha vida está em Cristo Jesus, isso não mudou, a minha vida está em Cristo Jesus. Mas depois que a gente vira pai, parece que muda algumas coisas, né? Parece que aquela oração, eu não posso morrer agora, ela é muito nova. Eu não posso morrer agora. Eu preciso dar um apoio para a minha família. Muda, né? Todos nós temos essa apreensão de morrer, deixar pessoas que dependem de nós, o medo de perdermos pessoas que nós tanto amamos, tanto amamos. Os discípulos tinham perdido o mestre. Os discípulos tinham perdido o líder espiritual. Jesus era para eles ali naquele momento que eles estavam tentando compreender o que está acontecendo. Ele era a esperança de Israel.
Talvez ainda no imaginário dos discípulos estava, ele é o nosso líder, que iria acabar com Roma, e o nosso líder morreu. Então tudo foi por água abaixo. Morreu também os sonhos dos discípulos. Então as feridas eram até aquele momento um sinal de morte, um sinal do fim de tudo, um sinal da desesperança. Então Jesus mostra as mesmas feridas e tudo é transformado. Então a pior coisa que eles tinham imaginado se transforma num sinal de vida, de alegria, de esperança. Aquele Jesus ressuscitou, é o mesmo Jesus. As feridas são alegria. Ele nos mostra hoje, as feridas de Jesus nos mostram hoje que Ele ressuscita os nossos sonhos, que Ele ressuscita a nossa história, que Ele ressuscita a nossa alegria, que Ele ressuscita o nosso viver. É Jesus quem ressuscita o nosso viver. De novo, não perca o detalhe de que Cristo Jesus está cumprindo as suas promessas. João capítulo 16, verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Seguramente quando Jesus disse isso, eles não entenderam bulhufas nenhuma. Nada. Mas Jesus já estava falando sobre a vida após morte, sobre Ele vencer a morte, a ressurreição. Vocês se alegrarão. Olhem as minhas feridas. Nós devemos olhar para a cruz, para as feridas de Jesus, porque não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que você faz, e sim o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar. Aí quando a gente entende isso, que foi Ele que fez, e para nos gerar vida, então nós somos acalmados, porque essa alegria de viver a vida plena e abundante em Cristo Jesus, ninguém pode tirar, nem mesmo a morte. Quarta lição, nós somos acalmados por sua missão. Versículo 21 diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A palavra grega para envio é apostelo, por isso que os 12 são chamados de apóstolos, aqueles que são enviados, apostelo, e significa enviar uma mensagem, mas não somente uma mensagem como um correio, um carteiro leva para alguém, mas trata-se de uma ênfase diplomática ali, é uma mensagem de um governo, é a mensagem de um reino. Esse é o significado da palavra envio, apostelo, então no sentido de uma missão oficial em nome de um reino. Um reino. Isso acalma, porque Jesus está dizendo, eu os envio, porque vocês são cidadãos do reino dos céus. Prestem atenção, vocês vivem agora de uma maneira diferente, totalmente nova, para proclamar as boas novas do Evangelho, do reino do qual vocês são cidadãos. E isso muda tudo nas nossas vidas. Entender que nós vivemos como mensageiros, entender que a nossa cidadania não é daqui deste mundo, mas a nossa cidadania é dos céus, é entender que o mundo lá fora não nos define, que a pressão de lá de fora não nos atinge, que a ansiedade e a busca por desejos e anseios de lá não são os nossos desejos, e que nada importa, nem mesmo as dores deste mundo podem nos abalar, porque nós vivemos uma outra perspectiva, a perspectiva da vida eterna, da qual a gente já desfruta aqui, agora. A vida de Cristo Jesus é plena e abundante aqui agora. Não fica esperando só, lá no céu, ou lá quando Jesus voltar. Não, Jesus te chama para uma vida plena e abundante aqui no seu trabalho, na sua faculdade, nas nossas famílias e relacionamentos. Vai, nós fomos enviados por Cristo Jesus. E olha só que interessante, hoje, domingo, 10 de março de 2024, agora, aqui, nos reunimos como corpo de Jesus, como família, como igreja, e de uma maneira mística, espiritual e real, a paz de Jesus é derramada sobre nós aos domingos de manhã, quando nós adoramos a Deus, quando a igreja se reúne para adorar a Deus. Por quê? Para que a partir de amanhã nós saiamos em missão com essa paz. Paz sejam com vocês. Perceba no texto bíblico que Jesus diz isso 2 vezes. A primeira quando ele aparece, a segunda quando ele envia. Jesus não tinha outro vocabulário?
Jesus repetiu por acaso? Não, há sempre intencionalidade nas palavras de Cristo Jesus. Paz, de novo, a vocês que estão em missão. Paz pela primeira vez em reunião, povo reunido. Paz pela segunda vez em dispersão, povo em missão. Paz nos domingos na IP Park. Recarregamos as nossas baterias em Deus. Recarregamos o nosso interior, a nossa alma. Paz quando nós vamos para o trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida em sociedade, com a missão. Eu serei um proclamador do reino de Deus lá onde Deus me enviar, e eu tenho paz. Então você tem paz quando você está anunciando as boas novas, as boas notícias da salvação. No seu trabalho, na escola e na vizinhança. A paz está com você. Jesus já tinha falado isso antes da cruz, de novo, João capítulo 17, verso 18. Como me enviaste ao mundo, assim os enviei ao mundo. Essa é a oração de Cristo Jesus pelos seus discípulos antes da cruz. Agora ele cumpre mais uma promessa. E por último, a quinta resposta do porquê nós somos acalmados pelo Espírito Santo. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, versículo 22, recebam o Espírito Santo. O mesmo Espírito que foi soprado sobre os discípulos desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que Ele derrama sobre nós hoje para compartilharmos o Evangelho. É o mesmo poder, é o mesmo Espírito. Não importa a situação que você esteja, se está bem no meio de uma grande dor, Jesus soprou sobre você o Espírito Santo. Você não está sozinho. É fundamental entendermos que essa expressão, soprou sobre eles, é uma expressão lá de Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus formou o homem. Quando Deus formou a humanidade, Ele soprou o fôlego de vida. E agora Jesus Cristo sopra sobre os discípulos. O que isso quer dizer? Que há nova vida em Jesus. Há uma nova criação. Há um novo dia. É o primeiro domingo do resto das nossas vidas em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás. Em Jesus tudo se faz novo. Jesus é o novo Adão. Jesus traz nova vida. Como assim, pastor, novo Adão? Jesus é o segundo Adão, o novo Adão, o perfeito. Aquele que sopra sobre nós uma nova vida. Porque o primeiro Adão, onde nós somos representados, ele pecou lá no Jardim do Éden. Nós falhamos lá no Jardim do Éden, mas Cristo Jesus permanece perfeito no Jardim do Getsêmani. Onde nós falhamos, Jesus venceu. Quando nós pecamos, Ele não pecou. Por causa de uma árvore, Adão caiu, Adão pecou. A maior vitória de Jesus acontece num pedaço de árvore, num madeiro, na cruz. Crucificado onde? Bem no meio. Jesus é crucificado bem no meio de dois malfeitores, bem no meio de pecadores. Jesus morre sem ter cometido pecado algum, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para sermos perdoados, Ele se colocou bem no meio das trevas, bem no meio da dor, bem no meio da morte. E então Ele venceu a morte e soprou sobre nós o Espírito Santo, que hoje sopra sobre nós e testifica que você é filha, você é filho amado de Deus. Essa é a promessa de Jesus, cumprida mais uma vez. Ele havia dito em João capítulo 16, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, quem que é o conselheiro? O Espírito Santo de Deus não virá para vocês. Mas se eu for, e Ele foi, eu o enviarei, e Ele enviou. Ele enviou o Espírito Santo. E a nós, Ele nos ordena. A única palavra grega em imperativo nessa perícope, nesse texto, é essa ordem de Jesus: recebam. Aí você pode pensar assim teologicamente, assim, como que eu vou receber se o Espírito Santo já habita em mim? Jesus já derramou isso sobre mim. Mas Jesus está falando, recebam.
Aproprie-se dessa vida nova pelo Espírito. Viva a partir do Espírito. Proclame a partir dessa nova criação que você é. Viva a partir do novo, pois as coisas velhas ficaram para trás. Viva como testemunhas da Páscoa, num novo e vivo caminho, onde o Espírito Santo de Deus está sobre você. É isso que Jesus está falando. Receba. Para de olhar para trás. E olha para o que eu estou fazendo. Eu acalmo toda a tempestade, toda a crise, toda a dor, porque eu estou bem no meio cuidando de você. Viva a partir disso. Essa é a ordem de Jesus para nós. Concluindo, Jesus cumpriu todas as promessas. Aqui eu coloco o diagrama do que a gente acabou de refletir aqui. O cumprimento é o texto que a gente leu de João 20, 19 a 24. À sua direita. E à esquerda são todas as promessas que foram cumpridas, encontradas no livro de João. Jesus cumpre todas elas, porque Jesus não falha. Tudo que ele disse no discurso famoso de despedida, dos capítulos 14 a 17, antes de ser crucificado, foi cumprido quando ele se colocou bem no meio dos discípulos. Intencionalmente, onde Jesus se coloca. Em que lugar Jesus se coloca? O verso 19 nos diz. E aí eu te convido a lermos juntos a resposta onde Jesus se coloca. Vamos lá? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mais uma vez, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Hoje, na sua vida, na nossa vida, aqui agora, onde Jesus está? Sabe onde Ele está? Bem no meio de nós, para te dar paz. Paz seja com vocês. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos. Eu te convido a você olhar para o seu coração, a você dar uma atenção nesse momento de dor que você está vivendo. Talvez você queira fugir da dor. Talvez você esteja preocupado ou preocupada de quando isso vai passar, até quando eu vou aguentar. Mas o Espírito Santo de Deus está nos direcionando hoje, não para o quando, mas para a promessa de que Jesus veio para acalmar o seu coração. Jesus veio para te dar paz, através das suas feridas, através da sua presença, através da sua missão, através das suas palavras, através do Santo Espírito que está aqui hoje. E em oração eu quero te convidar, eu quero te desafiar. Você, de olhos fechados, se você está no meio da dor, se você está no meio do luto, se você está no meio da tempestade, se você chega aqui sem saber para onde ir, eu quero orar por você. E eu quero te desafiar a você estender as suas mãos numa postura de: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero receber o teu direcionamento. Você pode estender as suas mãos com as palmas viradas para cima, numa postura corporal de que: Jesus, eu quero ouvir tua voz. Jesus, eu quero ser acalmado pela tua presença. E nós vamos orar. Ó Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor está bem no meio de nós. Nós cremos, Deus, que não importa as circunstâncias, o Senhor tem a coragem, o Senhor tem o amor, o Senhor tem a esperança, o Senhor é a própria paz, o príncipe da paz, que se coloca bem no meio da nossa dor, bem no meio do nosso coração machucado, do nosso coração ferido, e o Senhor se coloca bem no meio das nossas vidas para curar, para transformar, para fazer nova todas as coisas. Então eu oro, Deus, pela minha vida e pela vida de todas essas pessoas aqui que se colocam diante do Senhor e dizem: nós nos apropriamos do Teu Santo Espírito, nós recebemos, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser direcionados pelo Senhor, pois o Senhor tem poder para salvar, pois o Senhor tem poder para curar,
porque o Senhor é aquele que tem o poder para mover montanhas, as montanhas das dores, as montanhas do luto, as montanhas do passado, e fazer tudo novo, para que a gente possa celebrar e louvar o Teu nome, mesmo que os nossos olhos ainda estejam cheios de lágrimas. Nós nos apropriamos da Tua promessa que não falha: no Senhor todas as coisas ficarão bem, Pai. Então derrama, Senhor, a Tua paz sobre esses corações agora, que essa brisa suave que entra nesse local mostre e revele ao nosso coração que é a presença do Teu Santo Espírito cheio de paz, onde nós somos direcionados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está no meio de nós, e é no Teu nome que nós oramos. Amém e amém.